Anteriormente, estávamos discutindo que Carlos I, não aceitando ser submetido ao poder do parlamento, acaba por descumprir a petição de direitos e tenta impor um absolutismo da dinastia dos Stuarts, que é a família dele. Com isso, os parlamentares não aceitam e nós vamos ter uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra do povo contra o próprio povo. De um lado, nós temos Carlos I. E os seguidores e defensores deles eram os cavaleiros. E do outro lado, temos um parlamentar chamado Oliver Cromwell, que representava um grupo que eram os burgueses, nobres, comerciais, todos contrários ao sistema absolutista, que eram os cabeças redondas. O que acontece, pessoal? Nessa disputa, quem tinha dinheiro? A gente vai pensar, nobreza, o rei. Não, quem mandava aqui, quem tinha a produção e os meios de produção eram os cabeças redondas, os burgueses, os nobres comerciais, liderados por Oliver Cromwell. Essa guerra durou, essa revolução puritana, e Carlos I é preso e decapitado. Oliver Cromwell, ele assume o poder. Ao assumir o poder, ele forma da Inglaterra uma república. Esse período é conhecido como República de Cromwell. É a república o momento em que ele governa. Ele era extremamente rigoroso com as leis. Ele impõe o puritanismo. Entendam, existiam 3 grandes religiões na Inglaterra. Uma delas é o puritanismo, que descende lá da reforma protestante, né? Que na Alemanha era o luteranismo e na Suíça o calvinismo. O catolicismo numa minoria e o anglicanismo fundado por Henrique VIII. Todas já estudadas na sala de aula em outros bimestres ou em outros anos. Mas ele estimula muito o mercado naval. Lembrem-se, é a época do mercantilismo. A Inglaterra cresce muito durante este período. Cromwell morre. Com a sua morte, seu filho, que é o Ricardo, não consegue os mesmos feitos e sucesso do pai. Os cavaleiros, ainda com uma pressão muito grande sobre os cabeças redondas, eles conseguem retomar ao poder, um poder monárquico. Volta Jaime II, filho do Carlos I, que foi decapitado, e após o Jaime II, volta Carlos II, neto do Carlos I decapitado. Ambos tentam novamente, sangue dos Stuarts, né? Impor um regime de poder. E o principal, esses daqui queriam impor o catolicismo na Inglaterra. A população não ficou contente, burgueses, camponeses, nobres, mas para não ocorrer novamente todo aquele movimento, eles usam como estratégia o quê? Eles pegam o genro de Carlos II, Guilherme de Orange, um príncipe holandês, né? Na época era Flandres, que era casado então com a filha do Carlos II, e faz a entrega do trono. Prendem Carlos II, entregam o trono a Guilherme de Orange, declaram rei. Ele tem que assinar uma declaração de direitos e com isso ele passa a ser um monarca constitucional. Ou seja, o que é uma monarquia constitucional? Ele segue a Constituição, segue o parlamento. E é assim até os dias de hoje. A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, atual, é uma monarca constitucional, simbólica. Ela obedece ao parlamento. Essa revisão é bem rápida, é muito conteúdo, mas nós discutimos muito dentro desses aspectos em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado.
estudem, leiam. É isso aí, meu joia. Vamos que vamos. Abraço!